Boa tarde, pessoal. Meu nome é Patrícia e, juntamente com a colega Sabrina Selle, iremos apresentar para vocês o artigo sobre os sistemas sexuais de plantas e revisão dos estudos do sistema de reprodução na Caatinga, uma floresta tropical seca brasileira, na disciplina de Biologia Floral Reprodutiva ministrada pela professora Slaine. A biologia reprodutiva das espécies tropicais tem sido estudada a fim de compreender os mecanismos de fluxo de genes e especiação em comunidades de plantas. Esse estudo é muito importante porque pode fornecer respostas a perguntas relacionadas à manutenção do fluxo de pólen intraespecífico, o compartilhamento e competição por polinizadores e também a questões relacionadas à conservação de hábitats naturais afetados por processos de fragmentação. E no que diz respeito aos sistemas sexuais, existe uma grande variação na estrutura floral. Na flor hermafrodita, por exemplo, é possível encontrar tanto a presença de estames, que são estruturas reprodutivas masculinas, quanto de carpelos. E por esse motivo ela é considerada uma flor perfeita. No entanto, existem outras flores que possuem somente um tipo de estrutura reprodutiva, e essas flores são as flores imperfeitas. No caso da flor masculina, que também é chamada de flor estaminada, somente os estames são funcionais. E no caso da flor feminina, a flor carpelada, somente o gineceu, o carpelo é funcional. Então, por isso, por exibir apenas um tipo de estrutura reprodutiva, elas são imperfeitas. E essa diversidade de estruturas florais, ela possibilita diferentes combinações que resultam em expressões sexuais distintas. Quando encontra-se em uma determinada espécie somente flores hermafroditas, ela também é considerada uma espécie hermafrodita. Nas espécies monóicas, é possível encontrar tanto flores carpeladas quanto estaminadas em um mesmo indivíduo. E na dioica, existem flores estaminadas e carpeladas em indivíduos diferentes. Na ginomonóica, existe tanto a presença de flores carpeladas quanto hermafroditas, o próprio nome já fala. Na andromonóica, ao invés de flores carpeladas, tem-se flores estaminadas, juntamente com as flores hermafroditas em um mesmo indivíduo. E na trimonóica, são espécies que possuem tanto flores carpeladas quanto estaminadas e hermafroditas em um mesmo indivíduo. Seguindo aqui a dioicia e a ginodioica, que são plantas, espécies que possuem flores hermafroditas e carpeladas em indivíduos distintos. A andromonóica, que ao invés de flores carpeladas, tem-se espécies com flores estaminadas e hermafroditas em indivíduos distintos. E a tridioica, que são flores estaminadas, hermafroditas e carpeladas em indivíduos distintos. Assim como perfeitas e imperfeitas, as flores também são classificadas como completas e incompletas. Aqui tem um exemplo de uma flor completa, porque ela possui os 4 verticilos florais. Quais são eles? As sépalas, as pétalas, que são verticilos inférteis, os estames, os carpelos, que são estruturas férteis da flor. Se por um acaso faltar qualquer um desses verticilos, essa flor ela passa a ser caracterizada como uma flor incompleta. E se um desses verticilos for, por exemplo, estame ou carpelo, essa flor, além de incompleta, ela é imperfeita. Então, obrigatoriamente, toda flor imperfeita, ela também é incompleta. No entanto, nem todas as flores incompletas são imperfeitas, porque se ao invés do estame ou do carpelo estiver faltando, por exemplo, as sépalas ou as pétalas, ela é uma flor perfeita, porém incompleta. Os sistemas reprodutivos das plantas são classificados em reprodução sexuada e assexuada. Na reprodução sexuada, acontece a união de 2 gametas
de diferentes sexos e ela ocorre de duas maneiras, através da polinização cruzada e autogamia. Na polinização cruzada, existe a transferência de pólen de uma flor para outra, e na autogamia, a flor se autopoliniza. Isso acontece com flores que são hermafroditas. E essa polinização cruzada ela ainda acontece de duas formas, através da geitonogamia, onde a transferência de pólen é feita de uma flor para outra em uma mesma planta, e a xenogamia, onde ocorre essa polinização cruzada entre flores de plantas diferentes na mesma espécie. A reprodução assexuada ela tem pouca variabilidade genética. É onde os genitores eles transmitem os seus genótipos para os seus descendentes, resultando em clones. E é um tipo de reprodução assexuada bastante conhecida, é a apoximia, é onde ocorre a formação de um embrião ou pseudosemente sem que ocorra uma fecundação. A caatinga é um bioma exclusivamente brasileiro, ocorrendo em maior parte na região nordestina. E andar pela caatinga pode ser uma experiência bastante diferente do que estamos acostumados a ver nos filmes sobre o sertão, porque esse bioma está sempre associado à falta de água, ao clima quente, os solos rachados, etc. E a riqueza é muito maior do que se costuma imaginar. E apesar de possuir um clima semiárido, podem ser encontradas paisagens distintas e com riqueza de espécies e de fauna que conferem uma beleza única a esse bioma. E é possível encontrar também, em meio à aridez, regiões chamadas brejos, que são verdadeiras ilhas de umidade, solos férteis e com mais biodiversidade. A flora da caatinga, de modo geral, ela possui características bastante peculiares, apresentando estruturas que são adaptadas às condições áridas, e por isso elas são chamadas de xerófitas, o que permite a resistir ao clima quente e com pouca quantidade de água. Essas características são folhas úmidas, cascas grossas, espinhos, raízes e troncos que acumulam água. Tudo isso muito bem adaptado para reter a água, prevenir a perda da água e também acumular uma quantidade de água para que essas espécies sobrevivam há muitos meses sem chuva. Essa é a imagem do Vale do Catimbau, em Pernambuco, uma das regiões estudadas nesse artigo, e é possível identificar aqui a presença de brotações em várias espécies logo após as primeiras chuvas. E é por isso que a caatinga ela é bem diferente em épocas chuvosas e secas, Parece muito com a nossa região, inclusive. E uma imagem aqui sobre a diversidade florística. Apesar da sua grande importância e extensão, estudos sobre sistemas sexuais vegetais de espécies da caatinga são escassos e se concentram principalmente em espécies individuais. Além disso, as áreas da caatinga estão sofrendo aumento antrópico de destruição, que resulta na perda da fauna e da flora nativas. E, como consequência, a flora e a fisionomia da vegetação estão sendo marcadamente alterados e reduzidos a pequenos fragmentos. O conhecimento sobre biologia reprodutiva é essencial para a manutenção da biodiversidade das áreas fragmentadas e para projetos de gestão em ecossistemas. O estudo foi realizado principalmente com espécies que ocorrem em 3 áreas semiáridas no estado de Pernambuco, no Nordeste brasileiro. Essas áreas elas têm diferentes fisionomias florísticas, e a primeira delas, Sítio do Riacho, está localizada no município de Alagoinha, Pernambuco, e a vegetação dessa área é uma densa caatinga arbustiva. A segunda área, o Parque Nacional Brasileiro, está localizado no Vale do Catimbau, no município de Buíque, e a vegetação dessa área é muito incomum, porque ela possui espécies de plantas que não são encontradas em outras áreas da caatinga.
A terceira área, a mais interna, é a Fazenda Saco, uma estação experimental da Empresa de Pesquisa e Agropecuária de Pernambuco, que está localizada no município de Serra Talhada. E a vegetação dessa área é dominada por arbustos entre 3 a 4 metros de altura e também alguns podendo atingir até 15 metros. Os sistemas sexuais foram estudados diretamente do campo e a partir de espécimes do herbário e da literatura, e na maioria dos casos apenas a expressão morfológica foi considerada. E no que diz respeito aos sistemas de reprodução, a revisão ela fornece dados de 39 espécies, sendo 21 pelos autores e 11 estudadas por outros autores. No total, foram estudados os hábitos e sistemas sexuais de 147 espécies de plantas, distribuídos em 34 famílias e 91 gêneros. Esse número de espécies ele vai representar aproximadamente 16% da diversidade da caatinga conhecida, e foram levados em conta as várias formas de vida dessas plantas nesse estudo. Os hábitos encontrados foram de arbustos, 43,9%, árvores, 18,9%, ervas, 18,2%, lianas, 13,5%, epífitas, 4,1% e alpinistas herbáceos, 1,4%. Com isso, a gente pode perceber que nesse ecossistema vai haver o predomínio do hábito arbustivos dessas espécies estudadas. Em relação ao sistema sexual, a frequência de espécies hermafroditas foi de 83%. Essa porcentagem vai indicar 122 espécies, dentre as quais 4,8%, 7 espécies, são heterostilosas. Espécies monóicas, a porcentagem foi de 9,5%, 14 espécies. Andromonóicas, 4,8%, indicando 7 espécies. E dioicas, a porcentagem foi de 2,7%, 4 espécies. Então a gente pode perceber também que o sistema sexual mais abrangente nessas espécies estudadas foi o hermafrodita. A porcentagem de espécies hermafroditas foi alta, mas ela já era esperada também, uma vez que esse é o sistema sexual mais abrangente, mais comum nas plantas. E percentagens semelhantes elas foram relatadas em outros ecossistemas tropicais. Essa tabela aqui ela vai mostrar para a gente a frequência do sistema sexual e de autoincompatibilidade de espécies da caatinga, as comparando com outros estudos de comunidades neotropicais e paleotropicais. Essa tabela ela vai estar dividida em florestas secas e florestas úmidas. Mas mesmo assim a gente pode perceber que a porcentagem do sistema sexual hermafrodita ela foi alta não só na caatinga, mas em todos os outros ecossistemas que estão demonstrados aqui nessa tabela em relação aos outros sistemas sexuais, monóico, andromonóico e dioico. A porcentagem de espécies monóicas ela vai se assemelhar com dados de outros autores sobre os outros ecossistemas tropicais. Esses valores eles vão ser maiores do que o valor de 5% dado para a savana cerrada. A maior frequência ela foi relatada em uma comunidade de pântano de palmeiras na Venezuela por Ramírez e Brito. Essa porcentagem chega a 19,5%. E muito provavelmente esse valor é influenciado pela predominância de palmas nessa comunidade, onde esse sistema monóico ele é bem comum. Da mesma forma, nas áreas da caatinga que foram estudadas, a porcentagem de monoicia ela pode ser associada a uma alta frequência de espécies da família Euphorbiaceae, onde 12 das 14 espécies
que apresentaram o sistema sexual monóico desse estudo, elas vão pertencer a essa família, que é também uma das 3 famílias mais representativas nesse ecossistema. A Andromoycia na caatinga, ela vai ocorrer principalmente nas espécies da família Solanaceae, que é uma família onde esse sistema ele é bem comum. E dados sobre a porcentagem de espécies andromonóicas em outras comunidades, como a gente pode ver aqui na tabela, eles são bem escassos. Fora a caatinga, apenas outros 2 ecossistemas tropicais vão apresentar uma porcentagem, né, indicando que a ocorrência do sistema sexual andromonóico neles, e também eles são frequências bem contrastantes entre elas. Enquanto uma tem a porcentagem de andromoicia de 2%, a outra já vai apresentar 13,6%. É uma diferença bem grande de uma porcentagem para outra. A proporção de espécies dioicas na caatinga, que é de 2,7%, ela vai ser muito menor do que em outros ecossistemas tropicais. Essa porcentagem baixa ela vai ser comparável a uma floresta tropical de palmas na Venezuela, que foi a porcentagem de 3,1%, e ela também é comparável a um percentual de 3% registrado por Barbosa em 1997 para espécies de subbosque de uma savana brasileira, que no caso é o cerrado. Porém, na tabela apresentada nesse estudo, não apresenta essa porcentagem de 3%. A porcentagem que vai ser apresentada para a gente nesse estudo para a frequência de dioicia no cerrado é de 15%. E esses dados eles foram oferecidos através do estudo de Oliveira e Gibbs, publicado em 2000. Oliveira e Gibbs eles levaram em consideração as espécies lenhosas do cerrado na hora de fazer esse percentual. Enquanto Barbosa ele incluiu todas as formas de vida das espécies do cerrado quando ele fez a tabulação de dados que ele forneceu de 3% de frequência de dioicia. Se a porcentagem de dioicia apenas para árvores e arbustos fosse analisada na caatinga, o valor de dioicia ele seria de 4,3% ou aproximadamente 11% quando apenas as árvores elas são consideradas. Esses valores, mesmo assim, eles ainda são menores do que os relatados, né, para a maioria das florestas secas e úmidas, quando as comparações elas levarem em consideração todas as formas de vida. As porcentagens dos sistemas sexuais entre os diversos ecossistemas, eles são somados e mostrados nessa tabela. Estes vão incluir estudos em áreas secas e úmidas, nas florestas secas e úmidas, e alguns são apenas para espécies lenhosas e outros com espécies de todas as formas de vida. Nessa tabulação que a gente não pode saber, não tem como saber quais das florestas, quais das porcentagens os autores eles usaram só para as espécies lenhosas ou se usaram para todas as formas de vida. Por isso que às vezes tem essa grande diferença na hora da porcentagem, da frequência de dioicia entre esses ecossistemas tropicais. A dioicia ela tem sido relacionada com a realização da polinização feita por pequenos insetos generalistas. De fato, 3 das 4 espécies dioicas registradas no estudo, elas são polinizadas por diversos pequenos insetos generalistas de polinização, com exceção da Clusia nemorosa, que ela possui flores grandes e ela vai oferecer uma resina como recompensa floral para as abelhas fêmeas do grupo Euglossine. A dioicia ela também foi relacionada à zoocoria. Essa síndrome ela vai estar presente em 2 espécies dioicas, onde essas espécies elas vão possuir cápsulas com sementes cobertas por um arilo avermelhado. Assim, possivelmente, ele vai atrair algumas espécies de animais para fazer assim a sua polinização.
As duas outras espécies restantes de dioicas que são apresentadas nesse estudo, eles vão possuir frutos secos e então é mais comum acontecer a dispersão abiótica. Uma outra explicação para a porcentagem reduzida de espécies dioicas na caatinga pode ser a predominância de outras formas de vida além das árvores. Analisando as formas de crescimento de alguns gêneros de plantas de angiospermas que são dioicas, isso revelou uma maior proporção de dioicia entre as árvores. E uma comparação também de percentagem de espécies dioicas entre o dossel, a subcopa e o subbosque, foram registrados que os maiores valores de dioicia são encontrados no dossel, com 24,5%, em relação ao subbosque, que vai apresentar apenas 9,8% de dioicia. Foram realizados também estudos de sistemas de reprodução de 39 espécies. Essas 39 espécies elas pertencem a 13 famílias, incluindo as 3 mais comuns da comunidade da Caatinga, que é a Cactaceae, Euphorbiaceae e Leguminosae. A análise dos sistemas de reprodução mostrou uma alta porcentagem de autoincompatibilidade nas espécies. A porcentagem de autoincompatibilidade foi de 61,5%, representado por 24 espécies. A porcentagem de autocompatibilidade foi de 38,5%, representando 15 espécies, das quais 7 espécies elas frutificam após a realização da autopolinização. A agamospermia, que é a reprodução assexuada, ela não foi registrada na Caatinga pelas espécies estudadas neste trabalho. E um nível semelhante foi apontado também, foi registrado em outras comunidades tropicais, secas ou úmidas. E também foram registradas porcentagens semelhantes de autoincompatibilidade nesses mesmos ecossistemas tropicais. Embora essa frequência fosse igual de incompatibilidade nessas outras florestas, esse fator mais a frequência baixa de dioicia na caatinga dá uma baixa ocorrência de cruzamentos obrigatórios para as espécies dessa comunidade. E também a amostra relativamente pequena de espécies nesse estudo indica um alto nível de incompatibilidade que parece predominar nas espécies vegetais da caatinga, dependendo da afinidade taxonômica. E, portanto, os serviços de polinização cruzada eles se tornam muito importantes para esse ecossistema. E isso faz necessário, então, ter mais estudos sobre a criação e a incompatibilidade dos sistemas presentes nas espécies de plantas da caatinga para que seja verificado quais são os tipos de mecanismos reprodutivos que ocorrem nesse ecossistema. Muito obrigada e uma boa tarde a todos.